Minha melhor amiga me disse que meu marido estava me traindo para poder ficar com ele só para ela, mas quando minha vingança final chegou, a sensação foi indescritível. Nunca pensei que escreveria algo assim, mas preciso tirar isso do peito e talvez ouvir a opinião de estranhos na internet, porque sinceramente, já não sei mais em quem confiar. Tenho 32 anos, e até 3 meses atrás, era uma mulher casada com um marido fiel, com aspas bem grandes. Esse marido se chama Ben, tem 34 anos, e nós estivemos casados por 6 anos. Se contar o namoro, foram 8 anos juntos. Nos conhecemos no fim da faculdade, e pouco depois de nos formarmos, fomos morar juntos e ficamos noivos. Compramos uma casa nos arredores da cidade e estávamos tentando ter filhos ativamente, até que minha amiga resolveu soltar uma bomba. Minha melhor amiga, Hannah, 31 anos, está na minha vida há uma década. Ela foi minha dama de honra, a pessoa para quem eu ligava quando estava feliz, triste ou apenas entediada. Vinha à nossa casa pelo menos 2 vezes por semana para jantar, jogar algum jogo de tabuleiro ou simplesmente passar o tempo. Ben sempre dizia que ela era como a irmã que nunca teve, e eu adorava que se dessem tão bem. O problema é que a forma como eles se davam bem não era exatamente de irmãos, mas por algum motivo, ambos adoravam Game of Thrones. Alguns meses atrás, comecei a notar mudanças em Ben. Os sinais clássicos de traição, quando você simplesmente sente que algo está errado. Nós já estávamos tentando engravidar havia 1 ano, e isso também gerava muito estresse. Entre consultas de fertilidade, horários, frustrações mensais e as decepções a cada teste negativo, imaginei que ele também estivesse sobrecarregado. Hannah parecia uma boa amiga na minha frente, mas pelas minhas costas e ao lado do meu marido, nem tanto. Várias vezes ela aparecia com vinho e chocolate quando eu estava triste por mais um teste negativo. Escutava eu falar sobre como Ben parecia distante. Até sugeriu terapia de casal, o que achei um conselho bem maduro, vindo de alguém que nunca se casou. O mais estranho foi quando Ben começou a sair mais nos fins de semana com amigos do trabalho. Ele nunca foi muito sociável, então isso era novidade. Sempre que eu me oferecia para ir junto ou sugeria um encontro duplo, ele inventava alguma desculpa. Era assunto de trabalho ou noite dos rapazes. Nessas noites, Hannah vinha me fazer companhia, trazendo comida pronta e sugerindo filmes ou novas máscaras faciais. Eu realmente agradecia por tê-la ao meu lado naquela que parecia ser uma fase ruim do casamento. Pelo menos nessas noites eles não estavam juntos, até a noite em que tudo mudou. Era uma terça-feira de fevereiro quando Ben me mandou mensagem dizendo que chegaria tarde por causa de um jantar de trabalho. Hannah apareceu na minha porta por volta das 7 da noite, com um semblante sério, algo raro nela. Normalmente é uma pessoa alegre e cheia de energia, mas naquela noite parecia nervosa. Pediu para a gente sentar e conversar. Ela começou dizendo quanto nossa amizade significava para ela e que vinha se debatendo havia semanas sobre me contar ou não. Então disse que tinha visto Ben com outra mulher, não apenas uma vez, mas várias vezes nos últimos meses. Não sabia se devia falar, pois não queria ser a mensageira, mas não conseguia continuar me vendo sem revelar a verdade. Pedi detalhes, onde, quando, o que exatamente ela tinha visto. Hannah disse que os viu em restaurantes no centro de mãos dadas e se beijando. Parecia algo sério, não só um deslize. Quando perguntei quem era a mulher, ela disse que não sabia, mas que isso não importava, traição era traição, independentemente de com quem fosse. Perguntei se ela tinha alguma foto como prova. Talvez eu reconhecesse a pessoa ou, no mínimo, poderia usar no divórcio, algo que depois descobri que no meu estado não faria diferença. Mas Hannah não tinha nada para justificar uma traição, quando a verdade é que ele só queria molhar o pincel em outro lugar e não teve coragem de admitir. Afirmou que começou como uma aventura emocional e que se tornou física 2 meses antes. Não quis dizer quem era a mulher, alegando que isso só pioraria as coisas para todos. As semanas seguintes foram um inferno. Ele se mudou para o quarto de hóspedes e só falávamos sobre questões práticas e logísticas. Hannah foi incrível durante esse tempo. Ela me ajudou a encontrar um advogado de divórcio, trouxe mantimentos quando eu não tinha forças para sair de casa e me ouviu enquanto eu repetia em loop minha raiva, tristeza e confusão. Decidimos fazer um divórcio amigável no nosso estado, já que não tínhamos filhos e conseguimos entrar em acordo na maior parte da divisão de bens. Não havia divórcio por culpa, então a infidelidade dele não pesava em nada. Ben queria vender a casa, o que me partia o coração, mas eu não poderia arcar sozinha com a hipoteca. De qualquer forma, todo o processo levou cerca de 3 meses, desde que entramos com o pedido até a finalização, e Hannah foi uma grande amiga, pelo menos entre aspas. Ela até tirou tempo do trabalho para me acompanhar em algumas reuniões com o advogado. Cumpria todo o papel da amiga perfeita, mas ao mesmo tempo era uma cobra de 2 caras, traidora e bem um Judas. Durante o processo, continuei tentando descobrir a identidade da outra mulher, mas Ben não queria revelar, e Hannah me dava descrições que não me lembravam ninguém. Fiquei um pouco obcecada com isso. Sinceramente, queria saber se era alguém que eu conhecia, alguém do trabalho dele, alguém de quem talvez já tivesse suspeitado. O divórcio foi finalizado numa sexta-feira no início de maio, e lembro perfeitamente da data, porque foi surreal sair daquele tribunal oficialmente solteira após 8 anos com Ben. Hannah me buscou depois e me levou para o que ela chamou de almoço das meninas, para comemorar o fato de eu ter me livrado de um homem infiel. Ela não parava de falar sobre como eu agora era livre para recomeçar, conhecer alguém completamente diferente de Ben e enxergar tudo isso como algo positivo. Saber de tudo que sei agora, provavelmente teria feito ela engasgar com a comida na primeira vez que abrisse a boca para falar de Ben. Mas como eu disse, ela desempenhava muito bem o papel e não parecia se afastar de mim da mesma forma que Ben fez, o que teria acionado todos os alarmes possíveis. Naquele fim de semana, decidi me afastar das redes sociais por um tempo. Precisava limpar um pouco minha cabeça dessas coisas e não queria que nada me lembrasse meu casamento, minha vida com Ben ou qualquer outro detalhe. Pensei que uma desintoxicação digital seria boa para minha saúde mental, mesmo se nada disso estivesse acontecendo. Hannah apoiou completamente a decisão, dizendo que era algo maduro e saudável. Que sem vergonha. Fiquei completamente desconectada por cerca de uma semana. Quando finalmente voltei ao Facebook e Instagram no fim de semana seguinte, encontrei todas as respostas para minhas dúvidas em um só momento. Lá estavam Ben, também conhecido como Não Consigo Manter Minha Serpente Longe de Qualquer Lago Podre, junto com Hannah, também conhecida como Amiga Infiel com Água Estagnada, ambos mostrando um anel, sorrindo como idiotas. A publicação era de sábado, logo após a finalização do nosso divórcio, literalmente no dia seguinte. Que sorte a deles, meu divórcio foi na sexta-feira, deixando sábado livre para o anúncio deles. Sim, estou sendo irônica. A legenda dizia que estavam muito felizes por poder compartilhar o amor deles com o mundo e agradeciam a todos pelo apoio durante essa transição. Comecei a rolar pelos comentários, sentindo que
que ia vomitar. As pessoas os parabenizavam, comentavam como eram bonitos juntos, que era possível ver o amor nos olhos deles. Mas o pior foi ler comentários de amigos em comum dizendo coisas como: que bom que todos estão lidando com maturidade, é ótimo que não haja drama, todos estão de acordo. Então vi um comentário da mãe de Ben que fez tudo se encaixar. Ela escreveu algo como: estou tão feliz que finalmente podem ser abertos sobre o relacionamento. Sou muito grata a Op por ser compreensiva e lhes dar sua bênção. Isso mostra o quão incrível ela é como pessoa. Senti que estava enlouquecendo. Continuei olhando outras postagens e havia várias referências de que aparentemente eu sabia do relacionamento deles e até tinha apoiado. Que na verdade tínhamos um relacionamento aberto e quando eles se apaixonaram e eu perdi meu amor por Ben, eu dei minha bênção para que seguissem com o amor deles. Hannah tinha postado algo nos stories do Instagram que eu perdi durante meu afastamento das redes, dizendo estar grata por amigos maduros que entendem que o amor é complicado. Liguei imediatamente para Hannah, mas fui direto para a caixa postal. Liguei várias vezes, sem sucesso. Eu precisava ter uma conversa com ela, e não seria agradável. Por isso o tom da minha mensagem, dizendo que ela tinha que me ligar agora para me explicar tudo ou eu iria até o apartamento dela para que me explicasse pessoalmente. Embora fosse bem provável que eu saísse de lá com menos cabelo do que tinha agora. Ela não respondeu, e eu não gosto de mentir, então fui até o apartamento dela, mas não estava lá, ou pelo menos não me abriu a porta. Finalmente, naquela noite, recebi uma mensagem dela. Era longa e basicamente dizia que lamentava eu ter descoberto pelas redes sociais, mas que ela e Ben haviam decidido que era hora de ser honestos. Disse que nunca quis me machucar ao me contar quem era a outra pessoa, que queria esperar até eu superar Ben e obter o divórcio. Afirmava que pensava que eu ficaria feliz por eles, já que durante o divórcio, eu tinha dito que queria que Ben fosse feliz e que nosso casamento tinha sido um erro para ambos. Mas isso não foi exatamente o que eu disse. Eu disse que Ben poderia morrer e que no inferno, eu esperava que ele fosse feliz, e que nosso casamento tinha sido um erro porque ele estava transando com uma vaca suja. Suponho que ser uma vaca suja envolva tapar os ouvidos e ouvir outras coisas. A mensagem continuava dizendo que esperava que eu pudesse entendê-la e que valorizava demais nossa amizade para perdê-la por causa disso. Disse que Ben tinha sido infeliz no nosso casamento e que ela só tinha tentado me ajudar a perceber isso, para que eu também pudesse ser livre e encontrar o verdadeiro amor. Teve a ousadia de apresentar o relacionamento deles como se fosse uma espécie de favor para mim. Eu estava tremendo de raiva, mas o pior era que de alguma forma, ela havia convencido as pessoas de que eu sabia sobre o relacionamento deles e que lhes havia dado minha bênção. Então fiz o que tinha que fazer. Publiquei uma longa postagem contando a verdade. E não foi nada bonita, considerando que eu disse que Hannah tinha fingido ser minha amiga, me contou da traição para que eu me divorciasse, e assim eles poderiam ficar juntos. Porque isso me deu tempo para refletir. E percebi que Ben não tinha a intenção de me pedir o divórcio para se casar com ela, o que seria o lógico. Não, minha amiga, a tal da senhora vadia, me contou tudo para que eu fizesse o trabalho sujo que o amante dela não podia fazer, e assim tê-lo só para ela. Publiquei isso algumas horas atrás e já recebi algumas reações. Mas enquanto esperava, nervosa, decidi postar aqui para perguntar algo importante. Hipoteticamente, se eu não quisesse que o FBI interpretasse como uma ameaça real, e você tivesse que eliminar duas pessoas e escondê-las para que o FBI não as encontrasse, qual seria seu plano de ação? Lembre-se, estamos só brincando aqui, é apenas uma piada. Atualização. Minha irmã veio me trazer algo e comentou como estava orgulhosa de como eu tinha lidado com toda a situação com Hannah e Ben. Minha irmã não é de usar muito as redes sociais, e aparentemente ninguém contou a ela sobre a postagem que fiz ontem. Acho que algo na minha cara entregou, porque devia estar soltando fumaça pelos ouvidos. Bem, ela obteve a mesma versão que eu postei no Reddit, mas sem censura. Nessa versão, não sei como, mas encontrei 20 maneiras diferentes de chamar Hannah de uma garota que, digamos, se envolve com pessoas ou coisas como meu ex por dinheiro ou drogas. Contamos tudo. Minha irmã ficou absolutamente horrorizada com o que contei, não pelas 20 versões. Não parava de dizer, espera, o que, e me fazia repetir partes da história porque não podia acreditar. Ela me contou que Hannah e Ben tinham dito a todo mundo que os três tínhamos nos meses atrás e decidido que Ben e eu não éramos feitos um para o outro, que Hannah e Ben tinham sentimentos mútuos e que com nosso casamento aberto eles tinham tido uma prévia do relacionamento antes de explorá-lo de fato após o divórcio. A única exploração que eu aprovava era a de meu pé no traseiro deles dois. Minha irmã quis ligar imediatamente para outros familiares e amigos para esclarecer tudo, mas eu disse que já era tarde, porque provavelmente todos já sabiam. Tenho recebido algumas mensagens, embora ainda não muitas. Recebi uma ligação da minha prima, que mora do outro lado do país, mas uma notícia dessas chega a todos os cantos da família. Ela me ligou porque tinha visto minha postagem, mas também tinha coisas para me contar. Aparentemente Hannah já está ligando ou enviando mensagens para pessoas para tentar minimizar o impacto da minha postagem. Minha prima é uma dessas pessoas, e Hannah disse a ela que eu provavelmente estava arrependida e um pouco com ciúmes do que estava dizendo, quando, na verdade, sempre estive de acordo. Bem, minha prima não acreditou nela, e ainda tem mensagens minhas de uma conversa antiga em que ela me perguntou o que eu achava sobre relacionamentos abertos. Uma amiga dela estava tentando, e eu disse a verdade, achava uma péssima ideia. Então ela também fará uma publicação agora, mostrando algumas dessas mensagens mais sobre Hannah, e é provável que eu faça outra também, marcando minha prima e incluindo algumas coisas que talvez tenha deixado de fora na primeira. Não vou incluir as 20 variações de como chamar Hannah, porque a publicação poderia ser removida rapidamente. Vou atualizar novamente depois de postar algo publicamente. Desejem-me sorte. Edit, as pessoas pensam que estou apenas irritada com Hannah e que perdoei Ben ou algo assim. Não, também fizemos um concurso de nomes para Ben, mas é muito mais fácil com ele porque chamá-lo de verme, idiota e outras coisas não é tão impactante quanto criar variações para vaca. Atualização 2. Bem, publiquei a segunda postagem. Foi intensa, e as respostas têm sido melhores. Mantive simples e direto. Apenas disse que nunca dei minha bênção à funcionária do mês da Casa do Prazer Amsterdã e que nem ela, nem o mosquito do meu ex-marido, porque ele gosta de água suja, receberam minha bênção. Até agora, as postagens parecem estar de acordo com as regras das plataformas, e em uma hora já tinham dezenas de comentários e mensagens. A maioria das pessoas ficou surpresa e me apoiou, dizendo que sempre achou tudo estranho, mas acreditou na palavra de Hannah e Ben. Vários amigos em comum pediram desculpas por não terem estado mais atentos durante o divórcio. Está ficando claro que Hannah fez toda uma campanha de relações públicas para controlar a narrativa sobre meu divórcio. Ela contatou dezenas de pessoas da minha vida para desacreditar previamente qualquer coisa que eu pudesse dizer que contradissesse a história dela. O nível de planejamento e manipulação é honestamente impressionante. Aparentemente ele viu e me enviou minha própria publicação, porque mandou uma longa mensagem na noite anterior. Alegou que pensava que eu entendia que nosso casamento já havia acabado e que o relacionamento dele com a Hannah só ajudou a deixar isso mais claro. Disse que eles tinham tentado proteger meus sentimentos ao não tornar a relação pública até após o divórcio, para me poupar de parecer a esposa traída. A audácia dessa mensagem me fez rir alto. Ele estava tentando apresentar meses de mentiras e enganos como se fossem um favor para mim. Acrescentou que se eu realmente quisesse seguir em frente, deveria parar de mexer em tudo e permitir que todos se concentrassem no futuro, em vez do passado. Mas
é aqui que a coisa fica interessante. Uma hora depois da mensagem de Ben, recebi uma ligação da irmã dele, Kate. Sempre nos demos bem, e ela tinha sido uma das pessoas que postaram felicitações sobre como todos lidamos de maneira madura com a situação. Kate me disse que viu minha publicação no Facebook e queria conversar. Ela contou que Ben levou Hannah para o jantar de Natal em família, em dezembro, 2 meses antes de Hannah ir me contar sobre o caso. Kate disse que achou estranho Ben levar Hannah, mas ele disse à família que eu estava doente e que Hannah iria apenas como amiga, já que não tinha onde passar o Natal. O que era verdade, eu realmente estava doente. Assim, Ben e Hannah basicamente estavam fingindo ser um casal para a família enquanto eu estava em casa doente. A traição só se aprofundava à medida que eu descobria mais. Kate também me disse que a mãe de Ben se sentiu desconfortável com a rapidez com que ele entrou em um relacionamento sério com Hannah após o divórcio. Fez comentários sobre como era suspeito que Ben estivesse pronto para algo tão sério tão pouco tempo depois de terminar um casamento de 8 anos. Mas Ben garantiu à família que eles haviam falado sobre seus sentimentos comigo, que eu apoiava o relacionamento deles e que se eu estava bem com isso, a família também deveria estar. Kate se desculpou por não ter falado diretamente comigo para saber como eu realmente estava. Disse que a família recebeu a versão de que eu preferia a distância, outra mentira criada para me isolar e controlar a narrativa. O mais chocante que Kate me contou foi sobre o pedido de casamento. Ela disse que Ben estava planejando há semanas propor casamento a Hannah, antes mesmo de nosso divórcio ser finalizado. Aparentemente, ele tinha procurado alianças em abril e pediu à família a aliança de casamento da avó para adaptá-la como anel de noivado para Hannah. Enquanto eu estava no escritório do advogado dividindo nossos bens, Ben literalmente estava planejando seu próximo casamento. Mas a história não termina aí. Depois que minha postagem no Facebook explodiu, Hannah aparentemente entrou em pânico. Kate me disse que Hannah começou a ligar freneticamente para membros da família de Ben para fazer controle de danos. Ela insistia que eu estava tendo uma espécie de crise e que nada do que eu dissesse deveria ser levado a sério. Mas com essas publicações, já não há como convencer ninguém de que você não é menos que a amante suja do meu ex-marido mais sujo. Esta manhã, recebi uma mensagem que honestamente me deixou de queixo caído. Era da ex-namorada de Ben na universidade, a quem eu tinha visto apenas algumas vezes em todos esses anos. Ela me disse que tinha visto o drama nas redes sociais e sentiu que precisava me contar algo. Ela me contou que Ben também havia sido infiel a ela e que quando terminaram, ele não ficou muito tempo solteiro antes de se mostrar com outra garota pouco tempo depois. Sinto que tenho vivido dentro do filme O Show de Truman ou algo assim. O final do meu casamento aparentemente estava roteirizado, e eu era a única que não sabia que estava interpretando um papel. Não sei nem como processar essa informação. Estou irritada, mas também impressionada com a sofisticação da manipulação dele. Eles tinham planos de contingência para seus próprios planos de contingência. Amanhã me reunirei com Kate e com a ex-namorada de Ben para tomar um café. Kate quer se desculpar pessoalmente pelo papel da família dela em permitir tudo isso, e a ex de Ben quer me dar mais detalhes sobre o padrão de comportamento dele. Nunca imaginei que minha vida se tornaria uma espécie de história de detetive, mas aqui estamos. Atualizarei novamente quando souber mais. Essa toca de coelho não para de se aprofundar. Atualização 3. Depois de conversar com Kate e conhecer a ex-namorada de Ben, Miguel, que confirmou que Ben gostava de já ter outra cama pronta, para quando precisasse mudar de alvo, percebi que pelo menos, tinha que tentar avisar Hannah. Não porque eu devesse alguma coisa a ela, mas porque queria me divertir um pouco ao ver que ela seria traída. Desculpe, sou ansiosa e não queria esperar que isso acontecesse. Mas se você a avisar, ela vai largar Ben e nada de ruim acontecerá. Ela está convencida de que é amor verdadeiro e que tudo será cor-de-rosa. Até agora, me serve para dizer, eu te avisei, enquanto riu na cara dela com a força de 100 sóis. Então, ontem de manhã, enviei uma mensagem para Hannah pedindo para conversarmos. Mantive simples. Disse que tinha informações sobre Ben que ela deveria saber antes que o planejamento do casamento avançasse demais. Era minha isca, e ela mordeu direitinho. Demorou algumas horas para responder, mas finalmente aceitou se encontrar em um lugar neutro e com muitas testemunhas, o Starbucks, do centro, onde costumávamos nos encontrar para tomar café quando ainda éramos amigas. Entrar naquela cafeteria foi surreal. 3 meses antes, Hannah e eu estávamos conversando como amigas. Hannah parecia desconfortável quando cheguei, mas estava lá. Fui direta ao ponto e contei sobre minha conversa com Miguel e como Ben havia usado exatamente a mesma estratégia com a namorada da universidade que havia usado comigo. Expliquei que nos 2 casos anteriores, Ben havia recrutado uma amiga em comum para empurrar a namorada atual em direção ao término e depois ficado temporariamente com essa amiga antes de passar para seu próximo alvo. Disse a ela que ela não era sua grande história de amor, mas apenas a última de uma série de mulheres usadas para facilitar a transição dele. Mostrei até alguns detalhes que Miguel compartilhou sobre como Ben manipulou a amiga dele exatamente da mesma forma que manipulou Hannah. Hannah ouviu tudo, mas pude ver como ela ficava cada vez mais na defensiva enquanto eu falava. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um momento e depois disse que o que eu descrevia não se parecia em nada com a relação dela com Ben. Afirmou que a conexão deles era real e que Ben havia lhe dito que nunca sentiu algo assim por ninguém antes. Eu ri porque já tinha ouvido isso antes, como uma tola, acreditei. Pensei em dizer isso a ela, mas não adiantava. Ela estava convencida. Além disso, ela precisava piorar a situação. Disse que claramente eu ainda estava ressentida pelo divórcio e tentando sabotar a felicidade dela porque não suportava vê-lo com outra pessoa. Ainda afirmou que não a surpreendia que eu estivesse inventando histórias sobre o passado de Ben, porque, segundo ele, eu nunca soube assumir a responsabilidade pelo fracasso do casamento. Disse que Ben havia afirmado que eu fui emocionalmente distante e pouco solidária durante anos, e que ela mesma havia visto como eu fazia sentir-se pouco valorizado e não amado. A conversa esquentou rapidamente. Hannah disse que mesmo que Ben tivesse um padrão no passado, as pessoas mudam, e que o relacionamento deles era diferente porque estava construído sobre uma base real de amizade e compreensão. Ela disse que eu estava apenas com ciúmes porque Ben havia encontrado a verdadeira felicidade com alguém que o apoiava e valorizava. Quando apontei que ela literalmente havia ajudado Ben a me enganar e depois me mentiu por meses, ela disse que na verdade, havia tentado nos ajudar a ambos a perceber que nosso casamento já havia terminado. Afirmou que me poupou anos de um relacionamento infeliz e que eu deveria agradecê-la, em vez de tentar destruir o noivado deles. A gota d'água foi quando disse que Ben havia avisado que eu poderia tentar algo assim, que eu tinha tendência a culpar os outros pelos meus problemas e que talvez tentasse colocar as pessoas contra eles por despeito. Disse que estava decepcionada porque eu estava provando que ele tinha razão. Naquele momento, percebi que a muito tola iria cair direto na armadilha. Quando me levantei para ir embora, Hannah disse algo que realmente ficou gravado na minha mente. Ela disse que se eu tivesse sido uma esposa melhor, Ben não teria precisado buscar apoio emocional em outro lugar, que não se desculparia por estar lá para ele enquanto meu casamento desmoronava.
desmoronava e que não deixaria minha vingatividade arruinar o melhor que já lhe aconteceu na vida. Tenho isso gravado na minha cabeça, embora também tenha anotado em papel e no celular, caso no futuro precise mostrar. A verdade é que Hannah participou voluntariamente da destruição do meu casamento, então não vou me sentir mal quando tiver minha vingança. Ela se sentou na minha sala e me consolou enquanto se deitava com meu marido. Me ajudou a contratar um advogado de divórcio enquanto planejava se casar com meu e passou meses mentindo na minha cara enquanto construía um relacionamento com um homem que eu ajudava a deixar. Mesmo que bem faça a Hannah exatamente o que me fez ou a Miguel, não posso sentir pena dela. Ela escolheu trair nossa amizade e participar da manipulação de bem. Se ela acabar sendo tratada da mesma forma que ajudou a me tratar, vou rir como nunca ri na vida. Vou ser o meme do Tom Cruise. Kate também me disse que decidiu não confrontar bem diretamente sobre seu padrão de comportamento. Disse que depois de ver como Hannah reagiu à verdade, percebeu que pessoas decididas a acreditar em mentiras sempre encontrarão maneiras de descartar qualquer prova que contradiga o que querem acreditar. Em vez disso, simplesmente vai manter distância de bem, assim como os pais dele. Aparentemente, o casamento segue em frente, pelo que sei, mas é aqui que posso ter sido a vilã. Minhas publicações e as da minha prima vão fazer com que esse casamento seja um fiasco. Ao que parece, não há muita gente disposta a celebrar a união de uma traição. Primeira vingança completada. Atualização 4. Sempre respondi aos comentários sobre o casamento da mesma forma, não sei muito. Só vi um par de fotos e não conhecia os convidados. Ninguém que pudesse me contar algo. Ao julgar pelas fotos e pelas caras longas, parecia mais um funeral do que um casamento, o que acho razoável, já que casamentos são para celebrar o amor, não para celebrar a disposição de se deitar com a amiga da sua esposa ou com o marido da sua amiga. Mas essa sou eu. Outros talvez achem normal. Então, não tive nada a relatar nesse tempo. O casamento aconteceu há quase um ano e tudo estava tranquilo, vivendo nossas vidas, até que o inevitável aconteceu. Minha ex-amiga Hannah me ligou. Sabia que esse dia chegaria, mas não estava preparada. Respondi com um oi e ela estava chorando. Começou a me contar o que havia acontecido, que descobriu que Ben estava com outra garota que o expulsou de casa e que ele havia ido morar no apartamento dela. Enquanto isso, eu procurava freneticamente em minhas gavetas o papel onde havia anotado tudo. Infelizmente, troquei de telefone há 4 meses e não tinha mais nada escrito lá. Quando finalmente encontrei, a detive e disse algo que pensei que poderia ajudá-la. Isto é o que escrevi na minha mensagem para meu eu futuro, ou seja, meu eu atual. Se você tivesse sido uma esposa melhor para Ben, ele não teria buscado apoio emocional em outra suripanta como você. Não vou estar aí para você agora que seu casamento está desmoronando. E não vou deixar que suas lágrimas interrompam meu dia com suas bobagens e com outro inútil. Isso é o melhor que me aconteceu na vida. Vê-la sofrer e me alegra. Depois soltei a risada mais longa que você possa imaginar, embora possa ter exagerado um pouco, e desliguei. Deus, isso foi muito bom, mas não tanto quanto o que descobri depois, embora as duas coisas possam ter se acumulado. Ben não pôde ficar muito tempo com a namorada, porque a namorada tinha namorado. O namorado estava em serviço, mas voltou mais cedo para poder ver a parceira, que estava literalmente despedindo Ben da cama. Bom, não sei se ele os encontrou assim, mas devia ter encontrado e se perguntou por que havia um homem morando no apartamento dela. Isso me contou Kate, que disse que Ben saiu de lá bem rápido, ou melhor, caiu do primeiro andar do prédio, porque foi assim que esse namorado decidiu que deveria ir embora. Por sorte, ele sofreu apenas alguns arranhões, mas não vai apresentar queixa contra o namorado. O que ele queria mesmo era ficar com Kate ou com os pais e disseram que não. Acho que ele deveria tentar pedir desculpas a Hannah, a muito tola. Tenho certeza de que ela aceitaria de volta. Não vou saber porque os bloqueei. Outra das satisfações que pude ter depois que a muito inteligente da minha ex-amiga pensou que, como eu não a bloqueei, ainda havia uma chance comigo. Que ilusa. Agora também encerro essa história com esta publicação, porque no que me diz respeito, já consegui o que queria. A menos que todos eles agora estejam com alguma doença venérea, é improvável que eu volte a publicar.